eu vou ensinar para vocês como fazer essa capa aqui de chuva para vocês estarem pintando seus Bobbie Goods e outros desenhos também. E, gente, fica muito legal, então bora lá pro tutorial. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma capa de chuva. Eu vi esse tutorial viralizado lá na rede vizinha e, gente, muita gente começou a reproduzir, só que eu não vi ninguém fazendo no digital. Então eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer no digital, no aplicativo Ibispaint, de uma forma bem prática. E, gente, lembrando que se vocês quiserem dominar esse aplicativo, tem o meu curso aqui na descrição do vídeo, onde através de vídeo aula eu ensino você a dominar cada uma dessas funções. E vamos lá, eu criei uma playlist nova chamada Bobbie Goods, onde eu vou colocar todos os tutoriais de pintura. Então já tá aqui, já tá feito, tá, gente? E bora lá, vamos pelo começo. Lembrando que se vocês querem mais tutoriais assim, me apoie, pessoal. Então segue aqui o canal e também deixa o seu like e comenta aqui qual que é os próximos tutoriais que vocês querem aprender como pintar alguma coisa. Então vamos começar pelo começo. E o começo aqui, pessoal, a gente vai vir com um amarelo. E o amarelo a gente vai fazer manual, então eu vou pegar o caneta de feltro que fica aí disponível para vocês. A gente trouxe para cá, né? Já tá aqui o desenho, então a gente vai começar com essa parte aqui, ó. O ideal é você deixar um tamanho bom do pincel para você fazer todas as voltas que você quer fazer. Então aqui, pessoal, eu vou fazer em toda a parte, aqui assim, ó, ao redor, para dar esse efeito. Vou fazer aqui dentro também, nessa outra parte aqui, ó. E aí todo o contorno seguindo a linha. Então aqui assim vai ter esse efeito, descendo aqui assim. O tamanho do pincel eu deixei ele em 7.3 para ser bem exata, para vocês saberem. O sapato vai ser na mesma temática, então eu vou trazer isso também aqui para o sapato. Vou fazer todo esse contorno aqui. Agora vamos para o outro sapato. E o bom de deixar o pincel num tamanho específico faz tudo ficar mais fácil, tá, pessoal? Então aqui também nessa mesma parte. Bem simplesinho, sem complicação, vamos trazer aqui e vamos fazer esse contorno aqui também. Aqui e puxar nessa parte e o outro lado. E fazendo toda essa parte aqui pra dentro e pra fora, tá? Então aqui, como o pincel tá um pouquinho grande, a gente vai acabar ultrapassando a linha e os dois vão se encontrar, mas a gente vai corrigir isso com as outras cores. Não tem por que se preocupar com isso agora. Uma vez que a gente fez isso, nós já temos toda a parte do contorno do amarelo. O segundo tom é o azul, e a gente vai vir com esse tom aqui de azul um pouco mais escuro. E vamos fazer a mesma coisa, só que aqui eu vou diminuir um pouquinho o pincel. Então eu vou deixar o pincel em 5, talvez 6, 6.3 para ser bem específica. E vamos fazer todo o contorno aqui, pessoal. E aí a gente vai seguir a mesma lógica, fazendo aqui. Mas ele não pode tampar o amarelo, que a gente vai esfumar isso aqui depois, tá? Tenham isso em mente. Então, vamos lá fazendo todo o contorno, sem, no caso, apagar o amarelo. Nessa partezinha aqui. Vamos fazer aqui desse outro lado também. Não precisa ser perfeito porque a linha, porque a gente vai esfumar. Então, uma vez que a gente vai esfumar, pessoal, não precisa se preocupar com isso, tá? Vou vir aqui e vou fazer essa parte do contorno. E aqui dentro da blusa também, a outra manga. A gente já fez uma manga, agora a gente tá fazendo uma outra manga, mas eu vou deixar para esfumar tudo no final, para ficar bem simples. Aqui também, ó, faço esse contorno aqui e esse aqui também, nessa parte. Ok. Agora, vamos para a parte do capô aqui, dessa roupa de chuva. Só que aqui, ó, eu dei uma apagada no amarelo. Não é a intenção, é só contornar. O amarelo, ele é importante, tudo vai complementar. Então, se precisar, é só voltar. Como é digital, é tudo mais fácil no digital, né, pessoal? Vou vir aqui, vou fazer toda essa parte aqui de contorno e fazer aqui essa parte aqui, ó, aqui, com mais detalhes. Aqui também eu vou fazer de uma forma que a gente emenda o amarelo com o azul, mas sem ultrapassar. Aqui e aqui. E aqui, como eu falei pra vocês, eu vou diminuir, eu vou ver se eu fiz tudo. Como eu já fiz tudo, eu vou diminuir o pincel pra trazer aqui, ó, esse emendo que eu falei pra vocês também do azul, que é importante. Então, vamos fazer assim e aqui também, ó. Dá pra ver o amarelo e dá pra ver o azul. Conseguem ver? Agora, a gente vai vir com o rosa, pessoal. E vai ser esse rosa aqui, ó.
e a gente vai vir preenchendo com rosa. Deixar ele no tamanho de 7,5. Vamos fazer todo esse contorno aqui do rosa. Vamos trazer pra cá também e aqui, ó. Na mesma vibe do amarelo, a gente vai encostar no azul, sem tampar todo o azul. Aqui parece que tá esquisito, mas vocês vão ver que quando a gente esfuma, vai ter aquele tchan. Então, vamos fazer aqui a parte do rosa. Eu acho que a nossa preocupação aqui, em geral, é só com as cores não se tamparem. Então, vamos vir aqui e desce. E aí eu acabo fazendo mais uma volta mais grossinha para deixar mais evidente o rosa. Vou vir aqui também e fazer a mesma coisa. No outro sapato também, faço todo esse contorno aqui, ok. E aqui dentro também. Venho aqui, ó, vou puxando pros dois lados, aqui e aqui, nessa onda aqui, vou fazer a parte da orelha. Não tem importância com relação à linha, volto a falar pra vocês, que da primeira vez que você estiver fazendo, pode parecer que vai dar tudo errado, mas não vai dar tudo certo, acreditem. E agora aqui, que é o finalzinho, eu vou inserir o rosinha aqui, ó, nesse meinho, e vou diminuir mais o pincel pra ter um rosinha aqui, ó, tem que ter o rosa, sem tampar o azul, tentar. Agora que a gente fez isso, a gente vai vir com desfoque e deixar o pincel bem pequenininho, porque o que a gente vai fazer basicamente é esfumar esses dois para dar esse efeito aqui, ó. Então, vamos esfumar essa parte, vamos esfumar essa partezinha aqui também e a parte de dentro. Olha que legal, pessoal. Lembrando que com relação a esfumado, vocês podem modificar também o pincel para esfumar mais, menos. Eu acho que não tem necessidade, então eu só vou vir e fazer a esfumação assim do contorno para ficar um efeito bem legal. E aqui também na parte de dentro. Agora eu vou fazer na capa, começando de dentro para fora, para ser um pouquinho mais diferente. Aqui também. E agora na parte de fora, que é entre o amarelo e o azul. E aqui, ó. Eu venho esfumando o rosa e agora o amarelo na manga. Depois eu venho com o rosa, o mesmo processo em tudo. Acho muito satisfatória essa parte, confesso pra vocês. Olha como que fica legal. Vocês conseguem ver o lado que eu fiz e o lado que não da capa? Olha como o esfumado dá todo um charme. Isso que a gente nem começou a fazer o acabamento. Vou esfumar essa parte aqui de dentro e depois eu esfumo também essa parte aqui de fora. E aqui também. Assim, depois eu jogo um rosinha ali. E aqui. Vou aumentar um pouquinho mais e vou esfumar. Eu gosto de aumentar quando tem uma área grande, porque você esfuma super rápido, mas vocês escolhem aí, tá? Agora a gente vai para a parte de cima, que é a parte da capa. Nessa parte da capa, vamos aqui esfumando. Como não tem muito espaço nessa, a gente vai diminuir o pincel. Aqui, vou subir, trazendo. Como eu gosto de fazer uma coisa inteirinha, eu já vou vir aqui esfumando também o rosa. Isso. E vou fazendo também na parte de dentro dele. Muito grande o pincel, mas essa área aqui tá maior, então eu aumentei o pincel para dar menos trabalho. E aqui também. Aqui na parte de fora e aqui nessa parte de dentro. Prontinho. Aqui eu vou fazer o contorno da orelha, nessa parte aqui também. E nessa parte. Fazendo toda a parte de contorno. Aqui. Ok. Agora só falta finalizar essa partezinha, que aí eu vou deixar o pincel bem pequenininho. Esfumei aqui a parte do azul, agora o rosa. E vou fazer a mesma coisa para esse lado. Vou esfumar o rosa e venho esfumando aqui no caso. Não vai dar para ver o rosa, mas pelo menos ele tá aqui, gente. Leve, mas ele tá. Aqui e aqui, ó. Levemente, mas ele tá. Pronto, a gente já fez a base da nossa capa de chuva. E agora a gente vai vir para a parte de dentro e vamos jogar um laranja, pessoal, para finalizar. Aqui vocês podem jogar esfumado, que é o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui com aerógrafo e vou colocar e fazer todo o esfumado aqui por dentro. Fazendo esfumadinho para dar esse efeito alaranjado na parte de dentro. E vou fazendo isso com tudo. Vou vir aqui, o esfumado a gente tem que passar mais vezes para ele pegar, mas eu gosto da forma como ele camufla com o restante. Então, venho aqui inserindo, prontinho. E aqui, nessa parte. E dando batidinhas. Vou fazer aqui também, na parte da manga. E agora, para finalizar, tem a parte aqui da capa. E passo por toda essa parte. Aqui nessa parte de uma orelha, aqui no finalzinho da outra, bem no centro. E aqui também seria interessante, ó, gente. Principalmente nessa parte onde eu coloquei
o rosa para dar uma realçada. E basicamente fica assim. Agora, a gente vai vir e vai fazer uma camada acima da linha. E esse aqui vai ser o tchan também. A gente vai pegar um rosa que a gente usou e vai vir com um pincel. Deixa eu ver mais ou menos a grossura que eu vou deixar ele. Muito grande. Porque aí eu dou pra vocês o valor, o tamanho do pincel certinho. Aqui eu vou ficar com 7. Tamanho de pincel 7. E aí eu vou vir e vou fazer todo o contorno da capa de chuva. Essa pintura aqui a gente vai também tampar a linha preta e substituir por essa aqui que vocês estão vendo, que é a linha rosa. Linha rosa é essa que a gente também usou ali na parte de dentro para estar pintando. Vou fazer toda essa parte aqui de contorno e pode fazer sem medo que vai ficar legal, viu, pessoal? Vem aqui, faço essa parte aqui, essa linha, o contorno do sapato. Eu coloquei o 7, porque se vocês for ver, a linha do 7, ele é um pouco mais grosso que a linha. E isso vai ajudar bastante, para que a gente não perca tanto tempo assim na parte de contorno. Pronto, fiz a parte do sapato, a parte da capa, agora só falta essa parte aqui, ó, o lado e a parte de cima. Vou vir aqui, faço aqui também o contorno. Não é para contornar a parte do braço, tá? É uma parte bem importante também. Eu vou tampar também aqui os botões, depois eu vou fazer a parte que também vai ser um diferencial. Mas aqui a gente se concentra em cobrir a linha da capa. Por que só a linha da capa? Justamente, pessoal, porque se vocês contornar a linha do braço, vai fazer parecer que o braço faz parte da capa, e não é essa a questão, né? Aqui, ó, e aí aqui a gente passa. A gente só tá passando ao redor aqui da cabeça dele nessa linha, porque é a linha da capa e não a linha do rosto, tá? Aqui na parte de fora da capa, o contorno também aqui da orelha. Se ficar alguma coisa fora, você repassa a linha e dá uma engrossada. E aqui para finalizar, aqui assim. Deixa eu fazer uma finalização mais bonitinha. Agora só falta esse cantinho aqui, ó. Prontinho, fiz todo o contorno e agora a gente vai colocar os detalhes que vai fazer total diferença. O contorno vai ser, nessa parte de finalização, vai ser dividido em duas partes. A gente vai pegar um tom de branco e aqui tem as partes dos pincéis. Vou pegar um pincel mais fininho. Esse pincel vai ser o pincel que a gente vai fazer os detalhes ao redor. Eu tô usando o mesmo pincel, tá, pessoal? Não é o caneta de feltro, mas é o mesmo pincel que eu vou usar também para fazer os detalhes. Venho aqui e faço o contorno nessa vibe aqui. Eu gosto desse pincel, ele não é um pincel todo retinho, ele tem umas falhas. Eu sinto que essas falhas, ela dá um a mais diferencial, sabe? Então, vamos lá, a gente vai fazer todo esse contorno ao redor da linha. Isso vai dar todo um charme. Aqui também, no sapato. E aí, se for necessário, eu repasso 2, 3 vezes na linha. Mas aqui eu deixei ela no tamanho de 2.4. E aí ela vai fazer esse efeito aqui. Eu tô fazendo tudo na mesma camada que eu fiz as linhas rosa, mas eu não recomendo vocês fazerem isso, porque se vocês precisar apagar, fica um pouco mais complicado, tá? Então, a gente vem aqui e faz essa parte, esse contorno. Vem aqui no sapato. Agora eu vou vir na capa, no outro braço da capa, no caso, né? E vou vir fazendo aqui, centralizando essa linha branca. Você precisa conseguir enxergar o rosa de um lado e do outro, tá? E fecho aqui. Depois disso, a gente vem pra parte da cabeça, mas aqui eu também já vou fazer, no caso, o sombreamento do negócio que fecha, do botão que fecha o zíper, pra gente conseguir ver. Não tem muito segredo, é só fazer 2 arcos pra gente conseguir enxergar bem. E agora a gente vem aqui, faz essa voltinha e vamos fazer todo o contorno da parte da cabeça, aqui. Não precisa, no caso, desfocar ou esfumar, sabe, a parte do contorno da linha. Aqui não vai ser necessário, é só fazer essa parte assim e centralizar a linha branca. Como eu tenho um pouquinho mais de prática, eu consigo fazer essa linha no meio muito fácil. Se você tem um pouquinho mais de dificuldade, tá começando a pintar, pega um caneta de feltro mesmo, deixa o pincel menorzinho e aí você faz esse contorno que vai ser um pouquinho mais fácil. Por quê? Você não vai precisar passar 2, 3 vezes pela mesma parte. Então, você não erra.
Acho mais fácil. Agora vamos fazer a parte aqui de dentro. Mas tudo é prática, viu, pessoal? Eu vim aqui, faço toda essa parte do contorno e venho finalizando. Ficou assim e agora a gente vai colocar mais detalhes brancos. Então vamos lá, eu vou começar pelo sapato. Aqui nessa parte do sapato a gente vai fazer uma iluminação branca, assim. E a gente vai trazer risquinhos pra cá, aqui, aqui, aqui assim. E aqui também. Na mesma vibe, a gente faz aqui as pontinhas e vem fechando. Fazer aqui também um triângulo para ficar um efeito legal. E aqui nessa parte. Aqui vou dar essa voltinha e venho fazendo esse efeito aqui. Nesse meio, nesse centro, eu também vou fazer mais ou menos um formato de gotas. E nessa parte aqui eu vou trazer e com linhas finas eu faço esse contorno esbranquiçado. Aqui também faz aqui esse efeito de como se fosse de gota. E aqui a gente vai fazendo e moldando de uma forma mais diferente. Eu faço a mesma coisa aqui, ó. Faço umas linhas. Aqui eu vou descendo e vou trazendo esse efeito de uma concentração de luz e o restante eu só venho trazendo. Aqui assim e aqui. Agora na orelha não pode ficar sem, então a gente vai fazer esse efeito de arco aqui. Nesse aqui a gente vai trazer com esse efeito aqui assim de arco também. E aqui assim, ó. E na parte de baixo. Vou fazer tipo um contorno como se fosse de linhas. Passando assim, venho aqui assim, nessa parte e faço essa lateral, aquele Czinho que a gente fez em todas as partes, que a gente sabe que aqui vai ser a concentração de luz. E olha que fofura, pessoal. Que coisinha mais fofa. Se vocês quiserem destacar mais ainda o branco, a gente vai criar mais uma camada aqui acima, abaixo da linha no caso. A gente vai pegar um tom aqui mais escurecido, assim. E a gente vai pegar o aerógrafo. Por quê? A gente vai vir esfumando por baixo, um pouquinho mais escuro. Assim, para dar um efeito de sombra nos brancos. E isso vai deixar o branco muito mais em destaque. E aí, o caneta de feltro não vai deixar ficar marcado. Então, vai parecer que faz parte aqui do esfumado. E aí a gente vai fazendo isso, eu vou fazer só de um lado para vocês conseguirem ver a diferença. Mas a gente vai fazendo, trazendo esse esfumado vai realçar o branco. Olha o lado que eu fiz o esfumado e o lado que não. Vocês conseguem ver a diferença? E aí a gente vai fazendo isso, vai marcando o branco aqui assim. E eu vou fazer com esse efeito que é uma opção a mais para vocês. Aqui vamos passar. Onde tiver o branco, e não é o branco, pessoal, não é para fazer isso no branco da linha, tá? É só em cima do branco dos detalhes. O da linha não é para fazer. A gente vai vir aqui, vamos no sapato, ó, repare que eu só tô fazendo esse efeito nos detalhes. A outra linha lá do contorno não tem porquê. E agora falta da cabeça. Aqui, aqui, vou trazer para cá também, nessa parte aqui ao redor e aqui, ó. E aqui eu venho fazendo todo o contorno. E aqui nessa partezinha também. Percebi que também faltou, então eu vou voltar lá com aquele pincel e vou lá na camada de cima, que essa lateral aqui eu acabei deixando sem. Esse aqui é o efeito final, olha como fica fofo. Eu peguei cores bem vibrantes pra ficar bem coloridinho mesmo e, gente, que fofura. Esse aqui é o resultado final, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade. Lembrando que aqui na descrição tem o link do meu curso, onde eu ensino vocês a dominar o Ibis Paint. E até o próximo vídeo!